proporção absurda. Inclusive, determinou que se tomasse providência. Eu pergunto, tomaram alguma providência? Nenhuma. Zero. O senhor acredita que se Bolsonaro... Agora, vamos investir na saúde e vamos investir na segurança pública, porque, infelizmente, a gente viu aqui na campanha municipal a participação do narcotráfico. Não é? Duas figuras que apareceram na cena política, um chamado Jocienho, o chamado Enio chinês, e o outro é um tal de Cabeça. Então essas pessoas ligavam para a prefeita, né? Porque a mulher do prefeito era a que mandava lá. Que mandava não, que manda, não é? Junto com a filha. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso quem está dizendo é um inquérito da Polícia Federal. Isso precisa ser esclarecido. Parece que isso não aconteceu nada. O prefeito pega, muda a armação do óculos, acha que mudou. Mudou a armação para continuar armando contra o povo de João Pessoa e agora quer armar contra o povo da Paraíba. E nós vamos continuar fazendo oposição a ele, até para ajudar o governo dele. Porque às vezes é necessário que as pessoas façam críticas para mostrar onde tem problema. Agora mesmo teve uma chuva aí, vocês viram o que aconteceu. Essa ponte aqui que liga Mangabeira a Valentina, como é que ficou? E até a igreja aqui. Hã? E ele dizendo, não, porque choveu 80 milímetros aqui, mas pode ficar tranquilo que a cidade está em condição. Está em condição de quê? O senhor... Quer dizer, isso não pode continuar. Agora mesmo vai ser candidato à prefeitura, deixou o vice dele, que não tenho nada contra o rapaz, é um rapaz distinto, até jovem, mas né? não participou de nenhum debate. Nenhum. Sérgio foi, Amanda Melo, conhecida como Amanda CSI, e Amanda Rodrigues, a esposa do ex-governador Ricardo Coutinho. Nós temos ideias diferentes, mas ela estava lá. Defendendo as ideias dela. Eu não concordo com aquelas ideias, mas ela estava lá defendendo. Por que o vice-prefeito não foi debater? É uma falta de respeito com o cidadão de João Pessoa, porque o prefeito de João Pessoa é candidato ao governo. E não há dúvida disso. Os que não saíram para ser candidato ficaram depois no prejuízo. Vou citar aqui o caso de Luciano Cartacho, que foi melhor prefeito do que Cícero, né? Porque ele é do PT, que eu não posso dizer que ele fez uma administração melhor do que Cícero. Pelo menos na gestão dele não tinha essas coisas que a gente viu aqui, de traficante indicando gente para trabalhar na prefeitura. O senhor acredita, se Bolsonaro tivesse ganhado, a nível do Brasil e a nível da Paraíba, estaria melhor? Quem perdeu foi o povo, né? Na realidade, a gente está vendo hoje o que está acontecendo no desgoverno Lula. Primeiro, veja as estatais. O presidente Temer, que assumiu... depois que aquela senhora que quebrou o Brasil foi submetida a um processo de impeachment, né? O presidente Temer aprovou uma lei no Congresso Nacional para que só técnicos nas estatais. Pois bem, quando o Lula entrou, já entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, um desses partidos aí de esquerda, junto dele, e o ministro Lewandowski concedeu uma liminar para suspender um dos artigos da lei que vedava político das estatais. Pois bem, fizeram isso, os políticos de novo nas estatais. De novo nas estatais. Aí depois eles disseram que a lei era constitucional. Ora, ninguém tinha dúvida que essa lei é constitucional. Eles apenas suspenderam aquilo ali para fazer um trem de alegria nas estatais. Qual foi a consequência? As estatais de novo dando prejuízo. Você vê o Correios hoje. As pessoas que trabalham no Correios, meu amigo e minha amiga que trabalham no Correios, sabem que eu estou dizendo a verdade. Vejo o Postales dando prejuízo, sem pagar os hospitais. As pessoas que têm o plano de saúde do Correios não conseguem ser atendidas, porque o Postales não paga. Agora, o Correio patrocinando a turnê do senhor Gilberto Gil, que é um grande artista popular, tem algumas músicas dele que eu até gosto, né? Mas Gilberto Gil não precisa do dinheiro do Correio para fazer turnê, rapaz. Nem precisa de governo de Correio, nem de estatais nenhum. Mas está dando o DNA dessa gente, a ministra da Cultura, uma senhora Margarete Menezes, que recebeu uma fortuna aí no carnaval, da Lei Rouanet e outras coisas aí. Quer dizer, é um absurdo. O ministro Gilson Machado também é um artista popular. Pergunta para Gilson se ele recebeu 1 centavo furado de Lei Rouanet. Quando zero. No poder e agora? Não, porque essa lei, não é que a lei seja ruim, não. A lei é uma lei boa. Agora é uma lei para desenvolver a cultura popular. O pequeno artista. Pega o pequeno. E se eu for governador, eu vou incentivar o setor da cultura. A gente tem grandes artistas na Paraíba. Zé Ramalho, Elba Ramalho, Chico César. Agora mesmo, infelizmente, morreu
o nosso Antônio Barros, né? Que eu era garoto lá e as Antônio músicas do a forró dupla dele. Antônio Barros e Antônio Cecel. Barros e Cecel, Sivuca. Enfim, temos uma verdadeira constelação de artistas populares extraordinários, não é? Mas tem outros artistas que podem se tornar os futuros Zé Ramalho, as futuras Elba Ramalho. Tem. É para isso que serve a lei. E valorizar a Parada da Casa, né? Porque grandes eventos, como aqui, a gente hoje no programa, que eu tenho um programa também, A Hora do Sombra, né, FM Mangabeira, a gente estava falando sobre a farra do dinheiro público. O que é a farra do dinheiro público? São personagens de nomes, músicos que vêm de fora, leva milhões. Tem uma cidadezinha aqui que 5 milhões de reais para fazer o São João dessa cidade. Uma cidade que falta tudo. O que fazer? Cadê o Ministério Público? Então é a farra do dinheiro público. É absurdo. Bolsonaro estava interno lá no hospital de São Paulo, né? E aí eu liguei para ele. Eu digo, presidente, o senhor agora vai precisar se cuidar, o senhor tem que fazer uma dieta. Porra, Queiroga, eu tô vendo encher meu saco agora, porra. Eu tô saindo desse hospital. Eu tô indo lá para casa do Bruno e Marrone. Vou sair daqui de helicóptero do presidente. O senhor tá saindo do hospital para ir para casa de Bruno e Marrone. Ele é mesmo? Porra, eu vou, Queiroga, porra, eu sou meus amigos. Pergunta se Bruno Marrone recebeu um centavo lá de negócio de Lei Rouanet com o Bolsonaro. Não, rapaz, não tem isso não. Porque eles já são artistas, já estruturados, né? Não é para essa lei, é para incentivar o artista popular, o pequeno artista, para ele se tornar um grande artista. Grande também. Se usa, não, porque o dinheiro é das empresas. E a gente consegue a isenção fiscal. Meu amigo, se a empresa pagar imposto ao governo, sabe onde é que o imposto vai? Tu sabe, né? Vai passar outro, vai para educação, vai para segurança pública. A isenção fiscal, que é concedida, que a empresa deixa de pagar e paga o artista, se não tivesse pagando esses artistas marajás aí, estava indo para onde? Para os hospitais federais, né, do Rio de Janeiro. Hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram, depois olha aí, sobre um hospital federal, o Instituto de Ginecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Está lá acabado. Esse governo do PT é uma desgraça. Está destruindo a rede hospitalar do Rio de Janeiro. Então, o que o vice dele, que vice é dele agora atual, disse, o senhor concorda, que voltou à cena do crime? Não tenha dúvida, voltou à cena do crime e voltou com tudo, voltou pior. Porque agora trouxe uma tal de uma senhora aí, que vai para os locais e fica opinando, certo? Você viu aí na China, lá com o Xi Jinping, foi lá opinar sobre rede social. Quer dizer, um horror. Um horror. Então, temos que fazer uma oposição a essa gente. A certeza é que a partir de 27, Jair Messias Bolsonaro estará de novo à frente do governo federal. Então a gente ainda tem que apertar o cinto, porque a gente ainda tem aí muitas emoções até dezembro de 2026, né, com esse desgoverno Lula, que é um paciente terminal, não é? Porque tem pessoas que têm doença grave, mas que a gente trata, leva para UTI, entuba, faz um cateterismo do coração e o cara se recupera. Mas tem outros que têm uma doença terminal, que não dá mais para levar para UTI porque não se recupera. E aí esses ficam em cuidado paliativo. Então esse é o governo Lula, está em cuidados paliativos. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é? E aí a gente vai ter que aguentar isso aí. As consequências do que essa gente fez, que foi esse establishment, né? Esse grupo aí. Eu sei. A grande mídia, esse pessoal todo botou Lula lá. Aliás, botou não, tirou ele da cadeia. Ele estava preso. E botou ele na presidência da República. Porque ele já tinha sido condenado em duas instâncias. Ele foi absolvido, né? Não foi absolvido de nada. Aí já outros que dizem porque que essa questão da a vara lá do Sérgio Moro, que é a 13ª, né? Uma vara boa para petista, né? Podia botar eles tudo para essa 13 aí. Para eles serem tudo condenado pelas coisas ruins que eles fazem. Ele foi condenado na primeira instância, depois foi condenado na segunda instância, já pelo juízo do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Depois ele recorreu ao STJ, a turma lá, criminal, manteve as decisões da 13ª Vara, recorreu ao STF. Em um determinado momento, ele entrou com uma medida chamada embargo de declaração, que é uma medida que visa corrigir obscuridades, esclarecer obscuridades, divergências entre o acordo e o que foi julgado. Pois bem, aí nesse julgamento desse embargo de declaração, o ministro Fachin, com todo respeito ao ministro Fachin, entendeu que o juízo da 13ª Vara não era competente para julgar Lula. Quer dizer, entendeu depois de Lula ter passado não sei quanto tempo na cadeia. Inclusive, o STF autorizou a prisão de Lula na segunda instância. Ou não? Foi autorizada a prisão de Lula. O Moro chegou a dar aula dentro do STF.
Então, o Moro era tido como um herói. Aí depois eles pegaram e transformaram o Moro num vilão, e o Moro é uma pessoa séria, não é? Então, por quê? Porque teve uma tal de uma vaza-jato, isso nunca se apurou isso a fundo, não é? Essa coisa da vaza-jato, que teria uma combinação entre Deltan e Moro, e não existe isso. Isso nunca foi provado, mas de assim, fato. eu acredito, doutor, o seguinte: se o senhor está com uma equipe, vai fazer uma cirurgia, o médico tem que conversar com a equipe, não? Não, porque então, o promotor, o Ministério Público é o Estado acusador. É o acusador, mas... É quem acusa. Mas A Defensoria Pública é quem defende. Mas ele é proibido de conversar não, com conversar o juiz, não, mas então, assim, não pode... Porque agora tá vendo isso, né? Eles falavam de Deltan, mas a gente sabe agora, né? Teve até um aí que disse, porra, fiz uma cagada. Exatamente. Eu tô falando é porque ele que saiu, né? Eles mesmo falaram, foi. Eles Isso aí falaram. foi divulgado. Certo? Se eles estão combinando, se não estão, por não sei. isso que Espero não- que não estejam. É por isso que não quero a rede É o social benefício livre, da né? dúvida, é o princípio da presunção da inocência, que é o que deve imperar nas democracias. Não as condenações antecipadas que são próprias dos regimes discricionários. Isso é fato, não é? Então, o Ministério Público, ele tem a função de acusar. Né? E tem determinadas medidas que o Ministério Público comunica ao juízo. Afinal de contas, é Estado. É o Estado que julga e o Estado que acusa. Né? O Estado que acusa não tem a função de acusar sempre, não. Ele tem que acusar quando há um elemento indiciário suficiente que justifique aquela denúncia. Não é porque eu não gosto de você que eu sou um procurador ou um promotor e eu vou lhe acusar. Que vai lhe acusar e nem vai lhe Tá? julgar. Então, o fato é que eles descondenaram o Lula e trouxeram o Lula de volta para a cena do crime. Agora, tem outros eventos adversos que vêm junto com essa descondenação. Né? Que, por exemplo, as empresas que roubaram o erário público tinham feito acordos que chamam-se de acordos de leniência, não é? Para devolver o dinheiro. Pois bem, com base nessas decisões, o STF anulando esses acordos de leniência para devolver o dinheiro para quem roubou o dinheiro do Brasil. A Odebrecht... Agora pergunta se eles estão devolvendo o dinheiro dos acordos de leniência que eles fizeram lá nos Estados Unidos. A Odebrecht tinha mudado o nome da construtora, agora voltou de novo a Odebrecht? Pois é. Voltaram, estão voltando, todo respeito ao Odebrecht, mas vem cá. Também, Estão voltando à cena do crime, né? Tinha um núcleo lá, né? Que era uma diretoria de operações estruturadas. Que inclusive as pessoas lá eram identificadas por apelidos, né? Tinha a amante, né? Tem vários apelidos, né? Lá daquela lista Tinha ali. boca de veludo. Tem todo tipo de apelido aí. Recentemente o senhor fez uma postagem no seu Instagram. Né? O governo Lula cria um novo orçamento secreto de 3 bilhões para a saúde. Como é que o senhor vê tudo isso? É um secreto? Só Tem que ser posso, secreto? a gente tem que... Eu rio para não chorar, Mas né? essa Porque, pergunta na realidade, é o seguinte, isso é uma jornalista, não sou eu que estou falando isso, uma jornalista do UOL. O UOL é um portal que tem um viés mais à esquerda. Esquerdista Então, também. a jornalista Natália Portinari fez uma apuração, não é? E ela viu que, segundo ela, não é? O ministro Padilha com a ministra Gleisi Hoffmann, que inclusive está no rol desses apelidos aí lá da Odebrecht, né? Não é? Enfim, então, ela indicaria ao Padilha, né, as pessoas ligadas aos parlamentares da base, e aí tem aqueles que votam com o governo, que votou a favor do arcabouço, que não votou. Quem votou a favor do arcabouço recebe mais, não é? Então, teria reservado aí inicialmente 3 bilhões de reais, e aí, aqueles que recebem lá, eles têm lá a sua base de prefeitos, né? Então, eles orientam os prefeitos para fazerem a inscrição dos pedidos no SAIPS, no sistema do Ministério da Saúde. Então, ninguém vai achar que foi o parlamentar que colocou aquilo ali. Mas, na realidade, foi, só que é de maneira escamoteada, escondido. Tá? É isso que a reportagem do UOL colocou. Para o deputado é um valor X, para o senador é 4 ou 5 vezes mais. Isso. Quer dizer, isso fora o que tem das emendas parlamentares. E as emendas parlamentares, se forem aplicadas corretamente, eu pessoalmente não vejo problema. O problema é o desvio da aplicação da emenda parlamentar. É a farra do dinheiro público. Dinheiro público. Aí você vê por que as pessoas hoje não conseguem assistência correta nos hospitais. Agora mesmo, teve um problema sério aqui de umas cirurgias oftalmológicas que complicou, né?
E aí estavam crucificando a OS lá que foi contratada. Eu pergunto, quem contratou essa OS? Hã? Eu não fui, não é? Então, crucificando lá a OS, e quem contratou, que foi o governo do estado, que foi o mesmo governo que contratou a Cruz Vermelha, IPSEP, etc. As OS envolvidas na Operação Calvário. Eu que não estou dizendo que essa OS aí está envolvida em corrupção. Eu estou dizendo que aconteceu esse fato, que foi trazido para a imprensa, mas a escolha e o contrato foi feito por quem? Pelo governo do estado. No mínimo, há aí uma responsabilidade da escolha, que no direito se chama de culpa ineligendo, quer dizer, a culpa da escolha errada. Que as pessoas que vão se tratar em hospital A ou B, hospital público, eles estão lá indo se tratar no hospital público, eles não foram lá procurar o doutor Marcelo Queiroga, não, no consultório privado dele, não. Eles foram para o hospital público. Não é? Exatamente. Pois bem. O senhor acredita que o senhor é candidato a deputado ao governo do estado? O senhor acha que tem muita coisa para debater na Paraíba com os atuais mandantes hoje? Claro que tem que debater, né? O debate é parte da democracia, né? Ainda há um cenário de muita indefinição no estado da Paraíba. Nós temos a chamada oposição tradicional, né? Chamam de tradicional, não sei porquê, né? Porque quem fica de um lado para outro, passando de um partido para outro, muda. Uma hora está com o governo, outra hora está contra, de acordo com a sua conveniência política, não pode ser chamado de tradicional. É uma oposição oportunística, de ocasião. Quem é a oposição mesmo somos nós. Nós somos a oposição ao governo federal, ao governo do estado e ao governo de João Pessoa. Ao governo municipal. Ao governo municipal. Que não é para atrapalhar o governo. É para dizer para eles as verdades que eles precisam ouvir. E se eles nos ouvirem, eles corrigirem as rotas para não causar tanto dano ao povo do estado da Paraíba. O PL está aberto à negociação com outros partidos? Está aberto a diálogo para alianças, não tenha dúvida, com partidos que têm o mesmo espectro político nosso. Por exemplo, se João Azevedo agora, o governador da Paraíba, chegasse, o PL agora, eu quero na minha bancada aqui, agora do governo. Impossível, né? Porque o governador João Azevedo, todo respeito a ele, mas ele é um político que ele mesmo se identifica como da esquerda, do Lula, né? Eu passei 2 anos no Ministério da Saúde, ele nunca foi lá. Quem ia lá era o Adalto, que era o secretário de representação do Estado. Sempre foi muito bem recebido lá. Pode perguntar para o Adalto, que ele não vai negar. Nenhum pleito da Paraíba que chegou não foi atendido de maneira adequada. Não quer dizer que vai ser dado provimento, porque aí precisa da questão técnica. O governador nunca foi? Não. Quando eu assumi o ministério, ele me recebeu aqui no Palácio da Redenção. Aliás, me recebeu de maneira muito distinta. E no Hospital Metropolitano. E o que eu pude fazer para apoiar a Paraíba dentro da legislação, eu apoiei. Na época até que ele me fez um pleito para fazer uma campanha de vacinação em massa na cidade de Souza. E eu falei para ele, o governador não vai precisar não, porque vai ter vacina para vacinar os brasileiros todos. E foi o que aconteceu. Não faltou vacina para ninguém. Só não tomou vacina quem não quis. Tá? Agora, a posição nossa é uma posição de oposição. Não há lógica, não há coerência. É uma posição de fato. Em uma aliança entre o PL e o PSB. Nem o PT. Vocês viram aqui como a campanha decorreu. Eu sempre tive um relacionamento muito cordial com o candidato do PT. Um Luciano Cartacho. Ele é do PT e eu sou do PL. Não somos inimigos, somos oposição. Sem problema. Mas não dá para eu aliar com o PT. Mas se Luciano sair do PT? Hã? Eu não sei nem o que é que o Luciano está fazendo nesse PT, homem. Ele devia ter saído de lá. Ele saiu de lá e voltou, não sei porquê. Deve estar arrependido. Se tivesse ficado lá do PSB, tinha sido do PSD, né? Tinha sido muito mais adequado para ele. Eu já soube que ele vai sair de novo de lá do PT. Pois é. Então, o Luciano é um político naturalmente de centro-esquerda, não tem esse perfil petista, né? Tanto é que eles dificultam a vida do Luciano o tempo inteiro lá do PT, a gente viu aí nessa campanha, né? Mas isso é uma questão do PT, eu não gosto de me meter nas coisas dos outros partidos, né? Então, os partidos que têm algum tipo de pertinência, de aliança conosco, são os partidos que tiveram na base do presidente Jair Bolsonaro, que no caso foi o Progressista e o Republicanos. Aqui na Paraíba existe um problema com essas legendas, porque são legendas que estão aliadas ao governador João Azevedo. Estão no barco do governador
João Azevedo, tem cargos no governo, etc. Né? Então, do ponto de vista operacional, aí a gente não tem condição, e político, a gente não tem condição de ter uma aliança com esses dois partidos. Né? Tem a questão do prefeito de João Pessoa, que hoje está no PP, mas ele não é uma pessoa que tem a ideologia do Partido Progressista. Ele era do MDB, depois saiu porque o grupo Cunha Lima brigou com o Zé Maranhão, foi para o PSDB, ficou lá, até a hora que ele saiu da política, não é? Aí voltou através do PP. Mas o PP aqui é um partido que é comandado pelo deputado estadual, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Não é? Esse partido é um partido que já vem de Enivaldo. Já vem do pai dele. Enivaldo, eu era menino, ele era prefeito de Campina Grande. E ele já era, daquele tempo era Arena, né? Depois virou PDS. Esse PDS, uma parte veio para o PFL e o Enivaldo ficou lá. Né? Ficou no PDS, depois virou PPB, né? Depois virou PP, hoje chamam de progressista. Pois bem, os Ribeiros estão nesse partido desde sempre, né? Até o